Olá pessoal, estudantes do segundo ano, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Tayana e eu sou professora de Educação Física. Hoje nós vamos conversar sobre jogos de procura. Essa proposta está lá no livro de Educação Física, no volume 3, do material do Aprende Brasil. E aí, vocês já jogaram algum tipo de jogo de procura? Será que alguém da sua família já jogou? Os jogos de procura têm como objetivo principal procurar uma pessoa ou algum objeto. Mas antes de falar sobre os tipos de jogos de procura, vamos conversar sobre uma capacidade muito importante do nosso cérebro, a nossa memória. Mas para que serve a nossa memória? Como é que a gente usa a nossa memória no nosso dia a dia, na nossa vida? Nossa memória é como se fosse um baú do tesouro. Nesse baú ficam guardadas coisas muito importantes da nossa vida, desde que somos bem pequenos até quando ficamos velhinhos ou velhinhas. Nesse baú, na nossa memória, ficam registradas coisas que aprendemos durante a vida, como, por exemplo, as letras do nosso nome, o número de telefone dos nossos responsáveis, o nome da rua onde moramos e até mesmo as regras do nosso jogo favorito. Nos jogos de procura, a memória é muito importante para localizar, identificar e procurar pessoas ou objetos. Então, vamos aos tipos de jogos de procura. Jogos de procura com memorização. São jogos com o objetivo principal de localizar ou procurar uma peça, um objeto e até mesmo uma pessoa que não esteja no lugar onde ela estava antes. Jogos de procura a personagens. Jogos com o objetivo principal de encontrar personagens pelas suas características, como por exemplo, os animais pelos sons que emitem. Jogos de procura de enigmas ou pistas. Jogos com o objetivo principal de desvendar enigmas ou pistas. Lembrou de algum? Lembra do Caça ao Tesouro? Caça ao Tesouro é um jogo desse tipo. Jogos de procura com representação de papéis. Tem o objetivo principal de descobrir quem está imitando aquele papel. Lembra de algum? Lembra do Gato Mia? O Gato Mia é um jogo desse tipo. Agora nós vamos jogar um jogo de procura com memorização. O nome do jogo é O que falta? Nós vamos fazer 3 rodadas desse jogo, cada uma com um nível de dificuldade diferente. Na primeira rodada, eu vou organizar alguns objetos e vou dar um tempo para vocês memorizarem quais são esses objetos. Depois, eu vou retirar um objeto. A tarefa de vocês é tentar identificar ou adivinhar qual objeto foi retirado. E então, vocês conseguem observar qual objeto foi retirado? A sua cor, a sua forma. Na primeira rodada, o objeto que foi retirado foi o Lego verde. Na segunda rodada, nós vamos colocar mais objetos. E a tarefa de vocês vai ser a mesma: reconhecer e identificar o objeto que foi retirado. E agora, você consegue perceber, reconhecer, identificar o animal que foi retirado, a sua cor, perto de qual outro animal ele estava? Na segunda rodada, o objeto que foi retirado foi o porco. Na terceira rodada, prestem atenção nas cores e nas suas organizações. Nessa rodada, prestem atenção nas cores e na organização dos objetos. Nós vamos trocar a ordem deles. A tarefa de vocês é descobrir qual é a ordem correta. Nessa rodada, a nossa memória está sendo muito desafiada. Qual será a ordem correta dos objetos? E aí, como é que está a memória de vocês? Conseguiram gravar a ordem correta dos objetos? Vamos lá descobrir? A ordem correta dos objetos é: em cima, amarelo e verde, embaixo, vermelho e laranja. O nosso segundo jogo de hoje é um jogo de procura de representação de papéis.
o Gatomia. Vocês já jogaram esse jogo antes? Bom, como vocês vão fazer esse jogo em casa, o primeiro cuidado é escolher um lugar seguro para vocês jogarem. Convide uma pessoa adulta para ajudar vocês nessa escolha. Agora que vocês já têm um local seguro, chame 2 ou mais pessoas da sua família para jogar. Escolham uma dessas pessoas para ser vendada. Após ser vendada, essa pessoa vai ter que encontrar as outras pessoas que estão participando do jogo nesse lugar que vocês escolheram como seguro. Quando ela encontrar, ela deve tocar na pessoa e imediatamente falar: Gatomia! A pessoa que foi tocada deve imitar um gato miando. Se a pessoa que está vendada reconhecer ou adivinhar de quem é a voz que miou, ela deve falar o nome dessa pessoa. Se ela acertar, elas trocam de lugar, trocam de papéis. E assim o jogo continua. Experimentem fazer esse jogo com as luzes apagadas, mas lembrem-se, é muito importante que seja um lugar seguro. Chamem um adulto para ajudar a escolher esse lugar. Esses foram os jogos de procura. Espero que vocês tenham se divertido e gostado. Até mais!